pessoal, eu sou o professor Rafael Almendra, estou aqui com vocês na disciplina de TCC, também chamada de trabalho e conclusão de curso, na turma institucional de especialização em empreendedorismo e inovação. Nessa disciplina de TCC, nós iremos aprofundar o que vocês desenvolveram lá na disciplina de metodologia. Pelo que eu obtive de informações na disciplina de metodologia, vocês escreveram ao final dela um pré-projeto de pesquisa. Então, partindo do pressuposto que vocês já têm aí um pontapé inicial na possível pesquisa que querem apresentar como trabalho de conclusão de curso na especialização em empreendedorismo e inovação, vocês podem se utilizar já deste material já desenvolvido e, ao longo das nossas 4 unidades, nós conduziremos vocês a fazer um upgrade aí no que já escreveram, ok? Dando maior robustez à pesquisa. De antemão, aqui vocês não sairão com a pesquisa completa, porque ainda tem muita coisa por fazer. Uma vez que o projeto é algo inicial, é algo ali bem superficial, aqui nós iremos aprofundar a escrita no tocante a esse trabalho, ok? Então, vamos aí iniciar a nossa primeira unidade, falando de 2 pontos principais e que vocês já devem ter trabalhado aí na disciplina de metodologia, que é a introdução e o referencial ou revisão de literatura, ok? Bom, só lembrando, eu acho que vocês já devem ser doutores aí no quesito TCC, essa palavra, essa sigla deve estar aí na cabeça de vocês por já um bom tempo. Alguns já fizeram na graduação, outros estão tendo contato aqui na especialização, outros já tiveram a oportunidade de fazer em outras especializações, né? Mas o que é um TCC? O TCC, na verdade, ele é um trabalho de conclusão de curso, é uma pesquisa na qual você deve apresentar como requisito para a obtenção de um título. No caso de vocês, é o título Lato Sensu em Empreendedorismo e Inovação. O TCC ele é uma pesquisa seja aí nova, sobre um tema voltado ao propósito do curso e que possa contribuir tanto aí para a academia quanto para as empresas. Pode ser qualquer empresa já inserida aí no mercado, bem como a própria empresa que vocês hoje podem estar gerenciando ou que virão a gerenciar aí futuramente. O TCC da especialização em empreendedorismo e inovação institucional, ele não tem toda aquela formalidade que tem um TCC que vocês viram na graduação. Então, não tem a questão, essa seção aqui é uma introdução, essa, né, aquelas subdivisões, conforme eu já pude observar aí em alguns trabalhos, né, serviu de parâmetro para me basear para executar esta disciplina. Então, o TCC da especialização, ele é um artigo científico.
creio eu que quando vocês estavam desenvolvendo o projeto de pesquisa, alguns tiveram como fonte alguns artigos científicos. Então, aquela estrutura é a mesma aí que vocês irão utilizar. Lembrando que o Instituto Federal ele tem um template, qual é um modelo, que sugere aí a utilização de uma estrutura já preliminarmente organizada. Então, vocês vão exatamente pegar o que fizeram lá no projeto e transferir para esse template, o qual está disponível aí na plataforma. Mas o que é um artigo científico? Um artigo científico é um relato de uma pesquisa científica, na qual tem um início, tem um meio e tem um fim. Todo artigo científico ele tem as suas partes. Dentre elas, a gente pode citar a introdução, revisão de literatura ou referencial teórico, metodologia, análise e discussão dos resultados, considerações finais ou conclusão, e tem as referências, que não é um apêndice, mas é uma parte importantíssima do nosso artigo, lá onde vocês informarão para os leitores ou interessados na pesquisa de vocês em quais fontes você se baseou para realizar esse estudo, ok? Levando em consideração esta disciplina e essa nossa primeira unidade, nós focaremos em duas sessões de um artigo científico, nas quais vocês provavelmente já devem ter realizado uma parte ou uma grande parte delas, que é a introdução e a revisão de literatura ou referencial teórico, ok? Então, vamos nesta unidade focar nesses dois tópicos. Bom, introdução. A introdução, como o próprio nome, a palavra traz a grosso modo, é algo que vai ser iniciado, algo de início, algo que vai estar te introduzindo o leitor ou interessado na tua pesquisa para o tema que você trabalhou. Então, dentro desse tema que você trabalhou, você não pode chegar e já de cara apresentar, por exemplo, o teu problema de pesquisa e os teus objetivos. O leitor ele precisa de uma contextualização. O que é essa contextualização? É escrever algo para situar o leitor no teu trabalho e, da mesma forma que você pretende situá-lo, chamar a atenção para o tema, destacando uma importância, ok? Então, se eu for falar de um tema ligado à inovação, a primeira coisa que eu vou mencionar lá no meu trabalho, os meus aí 2 parágrafos, no máximo, é uma contextualização, ou seja, trazer a inovação para o contexto no qual está o leitor. A definição de inovação pode até estar lá inserida, ali de forma bem suave, objetiva, nessa contextualização. Mas a ideia é trazer o leitor para dentro do teu texto, contextualizá-lo. E muitas das vezes
um leitor ele pode estar interessado na tua pesquisa, mas não tem a segurança ou não tem o conhecimento pleno do que aquilo está sendo discutido. Então, essa contextualização visa visa exatamente colocar o leitor aí em contato com aquilo que está sendo pesquisado, ok? Basicamente, vocês podem ter colocado lá no projeto como uma introdução, uma parte da introdução lá do projeto de pesquisa de vocês. Então, basta vocês copiarem e colar no template. Uma dica nessa contextualização: algumas coisas devem ser referenciadas. Então, se você escreveu algo na contextualização referente à temática que você vai abordar no decorrer do artigo, não esqueçam de citar os autores nos quais você teve como fonte para escrever essa contextualização. Tá? Então, contextualização é isso: trazer o leitor para a temática que está sendo discutida, situando na atualidade. Principalmente isso, situar o autor com o tema, mostrando a ele que esse tema é atual e oportuno. Vou colocar, já de antemão, abro aqui um parêntese, vou colocar um modelo aí de artigo na plataforma, no qual vocês podem tomar como base. Tem todo esse detalhamentozinho aqui que a gente está trabalhando, ok? Segundo ponto de uma introdução é o desenvolvimento da problemática e a apresentação do problema. Então, você tem uma pesquisa e essa pesquisa ela precisa responder a um problema. Então, de onde é que você tirou este problema? Veio à toa, caiu do céu, liguei a luz e apareceu o problema? Não. Presume-se que você leu vários textos sobre uma temática que tem interesse em pesquisar e, a partir daí, identificou alguma lacuna ou algum problema no qual você pode resolver. Então, até chegar a ter o problema, que é o que a gente chama aqui de apresentação do problema, você tem o que nós chamamos de desenvolvimento da problemática. Como é esse desenvolvimento da problemática? Você não fez uma contextualização, trazendo teu tema e o leitor para a atualidade? Então, desenvolvimento da problemática você vai pegar alguns trabalhos da temática em que você achou as lacunas que você pretende fechar e informar. O trabalho de, sei lá, José e Francisco, 2024, abordou sobre inovação no contexto das empresas de marketing. Porém, o estudo não teve uma conclusão referente à temática. Ponto. E aí, você vai fazer isso com outros estudos que também tiveram este mesmo probleminha. Junta ali uns 2, 3 estudos no mesmo parágrafo e aí sim tu apresenta teu problema, ok? Depois de apresentado o problema, e lembrando que o problema é uma pergunta,
e é uma pergunta que vai te dar uma resposta concisa, não aquele problema de pesquisa que te leva a uma resposta verdadeira ou falso, sim ou não. Tá? Então, te leve a uma pesquisa de forma que os resultados eles possam ser discutidos, porque sim é sim, não é não, verdadeiro é verdadeiro, falso é falso, não tem como discutir. Tá? Então, tudo que eu for apresentar como solução ao meu problema, tudo que eu for apresentar como solução ao meu problema deve ser discutível. É por isso que, já me antecipando, lá na seção de referencial ou de revisão de literatura, há o desenvolvimento das hipóteses. Hipóteses ou pressupostos, que são as respostas que você presume que vão atender, que vão solucionar o teu problema. Ok? Então, dito isto, apresentando aí o problema, no parágrafo seguinte, no objetivo geral e específico. O objetivo geral é só um, tá? Específico pode ter mais de um. Tome muito cuidado para não colocar objetivo específico demais, né, que possa aí tirar a tua pesquisa do trilho, ok? Isso aí deve ter sido trabalhado, né, lá na disciplina de metodologia. Depois dos objetivos, você vai justificar, vai proporcionar uma relevância para a tua pesquisa, vai mostrar para o leitor por que a tua pesquisa ela tem que ocorrer e qual é a relevância dela no contexto atual. Então, eu tenho uma pesquisa sobre, sei lá, algo relacionado à saúde antes do Covid, agora depois do Covid, que mudou tudo, por exemplo, já é uma outra perspectiva. Então, pode abordar tanto aí a tua justificativa como mostrar a relevância do teu trabalho. Depois você vai escrever quais são as possíveis contribuições do teu estudo para a academia, ou seja, para a literatura, do que já tem escrito sobre a temática, bem como para a gestão organizacional. Tá? Então, esses são os pontos aí da introdução. E o que são essas contribuições para a academia? Como é que o teu estudo vai contribuir a solucionar aquele problema? Onde é a lacuna que ele está fechando? Isso também serve para a gestão organizacional, ou seja, vai tanto mencionar as contribuições teóricas para a academia, quanto as contribuições práticas, que é para aplicação nas empresas. Ok? E por fim, às vezes esse parágrafo ele é até omitido, mas eu gosto sempre de colocar, é a estruturação do artigo em seções. Então, por exemplo, a gente viu no slide anterior que o artigo tem suas seções. Então, o artigo é composto por esta introdução e, na seção seguinte, traz-se a revisão de literatura, discutindo as temáticas X e Y. Na seção de número 3, apresenta-se a metodologia para o alcance dos resultados. Já na seção de número 4, apresenta-se a análise e discussão dos resultados. E, por fim, chegamos à seção de conclusões ou considerações finais. Tá bom? Então, essa primeira parte, essa introdução, ela deve aí estar mais ou menos presente no máximo em 2 páginas de um artigo, de um arquivo do Word, por exemplo. Professor, eu fiz minha introdução, só deu uma página. Se ela contemplar tudo isso aqui, ótimo. Se não contemplar, você tem que ampliar. Mas, geralmente fica ali entre 1,5
uma página e meia, duas, ok? E aí, professor, levando em consideração isso, vamos lá. Uma dica que eu sempre dou é que a contextualização ela tem que ter 2 parágrafos, tá? No máximo. Desenvolvimento da problemática, 1 parágrafo. Você vai também escrever um outro parágrafo referente aos objetivos, o geral e o específico num parágrafo só. Tu tem mais um parágrafo para justificativa e relevância, um outro parágrafo para contribuição para a academia e para a gestão organizacional, um parágrafo só também, e a estrutura do artigo em seções. Ou seja, dentro da introdução, a única parte que permite mais de um parágrafo é o que? A contextualização. No máximo 2. Os demais, em um parágrafo, você consegue colocar suas ideias. Tá bom? Sejam claros. Então, não adianta de nada escrever muita coisa e não ser claro. Às vezes, menos é mais. Né? Então, vai esta dica inicial aí para vocês. Bom, e o que o referencial teórico? Referencial teórico ou também revisão de literatura, daqui a pouco eu explico para vocês a diferença. Ele é uma parte aí do artigo científico onde são apresentados teorias, conceitos e estudos anteriores que estão relacionados aí com o tema da tua pesquisa. Então não adianta de nada tu tirar algo da tua cabeça e não ter um respaldo teórico, um respaldo científico em trabalhos já realizados. Então, vai falar de inovação, lógico, um dos principais conceitos é o lá do Schumpeter. Inovação tu não tirou da tua cabeça. Alguns autores, alguns pesquisadores já trabalharam sobre a temática. E é a partir deles que vocês irão escrever esta seção. Tá? É uma seção na qual tudo, eu digo, só tudo que vocês colocarem nela tem que ser referenciado. Você não vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Você vai ler sobre a temática que está trabalhando e a partir dali tirar algumas ideias e escrever com suas próprias palavras, citando o autor no qual você tomou como base. Ok? Então, nesta parte, todas que for teoria, conceito, estudos anteriores sobre o tema, é trazido para cá. Por quê? Porque ele auxilia aí na formulação de um framework teórico para o estudo. Que é um framework teórico? Framework teórico é uma espécie, né, se você quiser colocar, tá? É uma espécie de esquema do que está sendo trabalhado no teu estudo, principalmente a nível de teoria. A inovação, ela influencia, né, sei lá, o desenvolvimento tecnológico de uma empresa. Então, quando tu pega essa ideia e transforma ela num esquema, num desenho, numa figura, que na hora que um leitor olhar, ele vai entender no que você está tratando, isso é chamado de framework. Tá? E a partir disso, tudo que você leu e colocou no referencial ou na revisão de literatura, tudo que você colocou vai te direcionar a você elaborar as hipóteses ou pressupostos do estudo. Lembra que lá na introdução eu falei que eu ia mencionar aqui hipóteses? Então, tem alguns estudos que colocam as hipóteses após o problema de pesquisa, mas tem outros, a grande maioria, apresentam as hipóteses ou pressupostos
aqui após o referencial teórico. Por quê? O que são hipóteses ou pressupostos? Vou falar aqui em termos gerais. Daqui a pouco eu faço para vocês a diferenciação. Então, hipóteses ou pressupostos é aquilo baseado na literatura, baseado na teoria, aquilo que você acredita que possa ser a resposta ao teu problema de pesquisa. Ok? Então, baseado nessa teoria que eu estou pesquisando, qual é a possível resposta para o meu problema de pesquisa? Tá, e aí você vai colocar hipótese 1. Existe relação entre inovação e progresso tecnológico. Onde você se baseou nisso? Mas em cima você deve ter discutido essa relação com trabalhos de alguns autores. Tá? Isso vale tanto para hipótese como para pressuposto. Quase não sai. Qual é a diferença, professor? Hipótese, você denomina hipótese se teu estudo ele for quantitativo. Já se o teu estudo for qualitativo, é um pressuposto. Então, vocês já devem ter mais ou menos em mente aí qual a classificação da pesquisa de vocês. Se ela for quantitativa, é hipótese. Se ela for qualitativa, é pressuposto. Professor, minha pesquisa é método misto, é qual e quanti. Tá? Eu quero dizer para vocês que aqui vocês vão ter que separar. Ou a pesquisa de vocês é qualitativa ou é quantitativa. Por quê? Porque lá na metodologia, quando a gente for aprimorar, vai chegar a um determinado ponto em que, se formos usar procedimentos estatísticos para atingir um determinado objetivo, ela é quantitativa. Se a gente não utilizar, ela é qualitativa. Tá? Então vocês já devem ter em mente, isso aí é a primeira mudança do que vocês já escreveram, é aqui determinar se teu estudo vai ter hipótese ou pressuposto. Baseado nisso, lembrando que você fez um projeto. O projeto está lá, a classificação da pesquisa que você fez. Se você colocou o teu projeto como quantitativo, é uma hipótese. Se você colocou como qualitativo, é pressuposto. Se eu coloquei os dois, você vai ter que ver. Vou usar estatística? Sim, então é hipótese. Não vou usar estatística? É pressuposto. Ok? Mais detalhes sobre isso a gente vê lá na metodologia, quando a gente abordar a unidade sobre. Ok? Antes de adentrar aqui nesta parte, eu queria dizer para vocês que existe uma diferença entre referencial teórico e revisão de literatura. Aqui nós estamos lidando de forma geral, né? A maioria dos estudos utilizam referencial teórico, tanto para referencial teórico quanto para revisão de literatura, mas tem diferença também. Não tinha diferença entre hipótese e pressuposto, não tinha diferença entre quantitativo e qualitativo, há diferença entre referencial teórico e revisão de literatura. Tá? Referencial teórico, eu utilizo essa denominação quando eu vou utilizar por base, né, uma teoria já existente. Agora, se eu não tomar por base o meu estudo com uma teoria que já existe e eu estou ali só discutindo conceitos, ideias de um autor com o outro, e um referencial teórico ou revisão de literatura é discussão de ideias, de conceitos que já existem sobre a tua temática. Então, se eu estou fazendo só essa discussão, isso é uma revisão de literatura. Tá? E uma dica para revisão de literatura, você começa com os artigos ou pesquisas mais antigas e chega até as mais atuais. Tá? Lógico, não vai pegar uma pesquisa lá de 1900 e carne assada que não vai dar certo. Né? Não é muito bem visto, a não ser que seja uma pesquisa bem clássica. Lá no início da aula eu falei da definição de inovação lá por Schumpeter, né? É um clássico.
Agora, se tu pegar o trabalho que foi do, sei lá, do Joaquim lá em 1973, não vai ser tão relevante, porque não é um autor reconhecido, um trabalho que é reconhecido. Mas já esses clássicos, sim, você pode colocar. Mas aí eu trouxe aqui para vocês alguns passos para criar um referencial teórico. Primeiro, é definir o escopo da tua revisão, ou seja, o que você vai escrever. Você não vai abraçar o mundo com os braços que não consegue. Então, se eu estou falando de inovação e progresso tecnológico, meu referencial teórico ou revisão de literatura, né, vai ser baseado em inovação e progresso tecnológico. Eu não tenho nada que falar, sei lá, de empreendedorismo, por exemplo. Eu não tenho nada que falar de gestão de projetos, tá? Então, eu tenho que determinar quais são os principais tópicos e conceitos que estão relacionados ao teu tema de pesquisa. Então, se eu estou trabalhando em empreendedorismo feminino, eu não tenho nada que falar sobre startups, por exemplo. Então, se eu estou trabalhando em startups, eu não tenho nada que falar sobre aí, deixa eu ver, empreendedorismo ou marketing digital. Então, uma coisa tem que estar concatenada com a outra. Eu não posso não posso estar abordando sobre inovação e querer falar de internacionalização. Então, tem que estar vinculado ao teu tema de pesquisa, ok? Então, aí que também vocês identificarão as lacunas que você detectou nos estudos que já existem e que você pretende aí abordar. O segundo passo é realizar uma busca bibliográfica. E aqui um ponto importante. Utilize as bases de dados acadêmicas como SPEL, Scopus, Web of Science, Google Scholar, dentre outras, para encontrar os artigos relevantes. Escreva o seu referencial, escreva sua revisão de literatura baseada em artigos científicos, algumas teses de doutorado, algumas dissertações, tá? Utilizem ali livros como referência, mas só aqueles livros de autores bem clássicos mesmo. Não vão utilizar, por favor, fontes tais como alguns portais de notícia, né? Como o Wikipedia, por exemplo. Não vão pegar, colocar lá ChatGPT, escreve aí para mim. Isso é detectável. Então tem que ser do conhecimento de vocês. Vocês estão trabalhando conhecimento. Nada de utilizar a IA de forma curta e grossa. Ou seja, pede para a IA vomitar, tu copia e cola. Bota lá, não. Ela pode te dar uma luz. Ela pode te dar uma luz. E a partir da luz que ela te deu, você vai interpretar. Lógico, tem que ver se está correto. Que ela colocou, né? Então, você interpreta e coloca lá no texto do artigo. Nada de copiar e colar. Tá bom? Então, tá aí as bases de dados acadêmicas. Todas essas aí vocês têm acesso. Inclusive o portal de periódicos. O portal de periódico da CAPES, vocês têm acesso gratuito aí a uma tonelada de arquivos. Então, se cada um de vocês tiver a matrícula e senha do SWAP, você consegue acessar o portal de periódicos. Eu vou gravar um vídeo e um outro vídeo, tá? E mostrar para vocês como é que se entra lá no portal de periódicos, ok? Faça uma busca sistemática utilizando palavras-chave específicas. Então, nada de botar uma frase. Vai por palavra-chave. Tá? Selecione as fontes. Avalie criticamente os artigos encontrados, considerando sua relevância, credibilidade e atualidade.
atualidade eu já falei, né? Não adianta pegar um artigo lá de 1900 e carne assada e colocar aqui. Tá? Credibilidade. Tem muitas revistas aí que não tem qualidade. Então, também vou ensinar vocês como é que vocês verificam se uma revista, um periódico, ele é de credibilidade. Tá? Está num vídeo junto com a questão do periódico CAPES, tá ok? Selecione aí as fontes mais importantes e relacionadas diretamente ao seu tema de pesquisa. Como eu falei lá no início, estou falando de inovação, eu tenho que abordar inovação. Se estou falando de empreendedorismo feminino, eu tenho que abordar empreendedorismo feminino. Se eu estou falando de cidades inteligentes, eu tenho que abordar cidades inteligentes. Tá? Ponto 4. Organizar um referencial teórico. Organize suas fontes selecionadas de forma lógica e estruturada. Lembra que eu falei aí, às vezes quando eu vou falar um jogo de conceito ou discussões, eu prezo pelas mais antigas para as mais atuais, porque a gente percebe uma evolução, tá, dos conceitos. O conceito de inovação lá do Schumpeter, hoje ele foi evoluindo e tem vários outros conceitos aí. Né? Pode-se utilizar diferentes métodos de organização. Eu prefiro o cronológico, né? Já tem gente que organiza por corrente teórica, tá? E eu prefiro o cronológico. Bom, a gente vai vendo uma sequência, mas fique à vontade, levando em consideração que vocês têm que escrever algo relacionado à pesquisa de vocês. Trabalhando algo que surgiu pós-Covid, por exemplo, então eu tenho que trabalhar artigos de 2020 para cá. Então, não vou ter nada que trabalhar de 2015 para trás. Geralmente, o que a academia preza é pegar o quê? Fontes atualizadas, ou seja, nós estamos em 2025. Pega 5 anos para trás, de 2020 para cá. Professor, eu não encontrei. Não tem problema. Se for um tema incipiente, a gente sabe, o leitor sabe, o pesquisador sabe, o professor sabe, e você vai ter que andar um pouquinho mais aí para trás para conseguir. Tá? Mas sempre tenham prezem pela atualidade. Sejam críticos, analise as fontes de forma crítica, destacando pontos fortes e limitações. Tá? Como eu falei no slide anterior, tem algumas fontes de pesquisa que não são confiáveis. Então, muito cuidado com isso aí. Mantenha a coerência, certifique-se que o seu referencial teórico está alinhado com os objetivos e a metodologia. Olha aí, ó. O objetivo você colocou aonde? Introdução. O referencial é o meio termo na introdução e na metodologia. Tá? Então, depois que você escreve a introdução, a seção seguinte é o referencial ou revisão de literatura, que ela abre porta lá para a metodologia. Então tem que estar alinhado com isso aí. Se teu objetivo é uma coisa, o referencial teórico ou revisão de literatura tem que tratar sobre esta coisa. Tá? Se ele está tratando de banana, não deve nada falar de melancia, por exemplo. Ok? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Porque se vocês comentarem outra coisa, vocês saem do foco. E aí já é um ponto que pode vir aí a tirar pontos de vocês para conseguir aí a aprovação. E outra, por fim, cite corretamente, utilize um estilo de citação adequado. Nosso é o ABNT, mas aí quem for escrever artigo futuramente, colocar algumas revistas, já pede pela internacional, que é a APA. Né? E certifique-se de citar todas as fontes utilizadas. Colocou a fonte lá no texto,
já elabora lá no finalzinho as referências. E aqui eu também queria abrir um parêntese e dizer, ó, sempre que for pegar uma fonte, sempre que você for citar no texto, prefiram as fontes, citem no texto essas fontes de forma indireta. Leia o que o autor escreveu, interprete, coloque em suas palavras e cite o autor. Tá? Não vai perder tempo colocando, sei lá, uma citação direta, copia, cola, bota entre aspas, tu só vai, inclusive, você só vai perder espaço aí no teu artigo. Porque o que está ali, tu copiou e colou, todo mundo já sabe. Então, o que é que a academia quer? Quer novidade. Tá? Por isso é que eu falei, seja crítico. Leu, escreve com suas próprias palavras e referencia o autor. Nada de copiar e colar, tá? Mesmo que faça um comentário, nada de copiar e colar, porque tu só vai perder espaço no teu artigo. Porque uma citação direta de 4 linhas, tu já perde ali mais ou menos 6 linhas escritas em direto. E aí vai ampliando teu artigo, levando em consideração que tem, na verdade, algumas revistas que limitam a quantidade de páginas, por exemplo. Então, para depois tu corrigir isso daí, fica bem complicado. Tá? Então, evitem ou prefiram, perdão, as citações indiretas, as quais vocês mesmo, baseado no que já tem, escrevem com suas próprias palavras. Tá? É isso. Nesta primeira semana, vocês terão como atividade exatamente escrever a introdução e o referencial ou a revisão de literatura do teu artigo. Onde é que eu vou pegar isso aí, professor? Lá, não escrever um projeto de pesquisa na disciplina de metodologia, mas pega de lá, dá um aprimoramento com isso tudo que a gente abordou aqui. Texto corrido, nada de separado em tópicos, só separa a seção 1, que é a introdução, seção 2, referencial ou revisão de literatura. Se na revisão de literatura tratar sobre 2 temas distintos, né, você vai criar subseções dentro da seção de revisão ou de referencial teórico. Beleza? É só isso. Qualquer dúvida, me procurem. Tá? Até a próxima.